Da igreja. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, ficar aos pés. A pastora Cláudia vai dar continuidade ao trabalho nesta noite. Oremos ao Senhor, soberano e eterno Deus. Eu coloquei lá no grupo um tema lá. O pastor Luiz achou interessante, né? Quanto você vale? Então, é uma pergunta que às vezes nós não damos muito valor para nós mesmos, né? Quanto você vale? E aqui, nesse versículo já fala, né, que nós fomos comprados por bom preço. Então nós vamos fazer uma avaliação de quanto nós valemos, né? Graças a Deus, um bom número de irmãos, o evangelista Ailton não justificou sua ausência, pelo menos até a hora de começar o culto não tinha mandado nada, né? O irmão Ismael não está bem da coluna, problema de coluna, e certamente é por isso que não está no culto. Mas eu quero aqui, irmãos, falar algumas palavras sobre esse tema. Eu vou fazer de tudo para não sair do tema. Eu não sou muito bom com esse negócio de tema também. Mas eu quero dizer para os irmãos que a vida nossa é feita de escolhas, né? A nossa vida é feita de escolhas. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que optar por uma coisa ou por outra coisa. E essas escolhas, elas podem ser ter sucesso, podemos ter sucesso com as escolhas, ou não, ou fracassos com essas escolhas. E eu quero dizer para a igreja que tudo tem um preço, essas escolhas também têm um preço, né? Às vezes nós optamos por algo e aquilo tem um preço às vezes alto, né? E às vezes não compensa as nossas escolhas. A Bíblia mostra repetidas vezes de pessoas que fizeram escolhas e aquilo definiu o seu trajeto durante sua vida toda, por causa de uma escolha que ele fez. Irmão, se tiver frio aí, se quiser desligar aquele ar, pode desligar, né? Então tem escolhas que a pessoa faz que aquilo às vezes dá problema para ele para a vida toda. E tem escolha que às vezes aquilo é bênção a vida toda. Então nós temos que pensar bem, avaliar bem as nossas escolhas, né? Nós temos alguns exemplos que a Bíblia nos deixa, né? Em Gênesis 25, versículo 34, falando sobre Isaú. Isaú, no momento de fome, ele fez uma escolha precipitada. Ele vendeu a sua primogenitura, diz a Bíblia, por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. Às vezes a circunstância força com que a pessoa opta por fazer escolhas que vai trazer uma consequência terrível, como foi o caso de Isaú. Se ele conseguisse esperar mais um pouquinho, talvez a história seria diferente. Mas na verdade são exemplos, não que Deus não sabia que aconteceria isso, Deus já sabia. Mas Deus permite para que deixe de exemplo para nós, para que sirva de exemplo, né? Isaú, então, por causa que ele estava com fome, ele colocou todo o seu futuro a perder. E no livro de Juízes 16, 21 vai falar sobre Sansão. Sansão, por um desejo carnal, talvez pensando só na carnalidade, ele colocou toda a sua vida em risco. Ele perdeu a visão
perdeu o seu poder, perdeu a visão e, por final, ele teve que pagar com a vida, fruto de escolhas mal escolhidas, fruto de escolhas que foram feitas precipitadamente. Em Mateus capítulo 26, a gente vai ver Judas. Judas optou por uma escolha: vender a Cristo por 30 moedas de prata. Mas aí depois ele viu que o preço da consciência pesada não valeu o que ele fez. Ele carregou um peso e aquilo depois trouxe a morte. Porque ele fez uma escolha, e todos nós temos que fazer escolhas. A nossa vida ela é pautada em escolhas, né? Então muitas vezes a gente vê a pessoa tão bem espiritualmente, financeiramente, profissionalmente, mas fruto de escolhas, né? E por outro lado a gente vê pessoas que parece que nada dá certo, tudo complicado para ele, mas é fruto de escolhas lá atrás, né? E tem escolhas que nós fazemos que depois é difícil para alinhar. É muito, e tem umas que não se alinham, né? De Isaú mesmo não se alinhou nunca. Sansão também teve que pagar com a vida, né? Então tudo tem um preço. Seguir a Cristo tem um preço. Servir a Deus tem um preço. Mateus 16, 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então aí tem um preço. Eu batizei na igreja, agora eu estou, graças a Deus, agora minha vida vai mudar. Muda mesmo, muda. Porque você já deu o primeiro passo de um salvo. Mas tem o preço. Renuncie-se a si mesmo, né? Você praticamente tem que deixar de viver a sua vida para viver a vida de Cristo, né? Então, aqui nós vemos que tudo tem um preço. E depois nós vamos ver quanto que nós valemos. E se tudo tem preço, nós também temos que ter preço, né? E eu fiz algumas anotações, irmãos, porque eu tenho dificuldade de memorizar assim, sabe? A palavra vem e depois eu tenho dificuldade para memorizar. Então, quando Jesus disse, vir, renuncie-se a si mesmo, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Só que muitos tentam negociar com Deus. Muitos tentam negociar. Só que na vida cristã, com Deus, as coisas não funcionam dessa maneira, né? Muitos querem a coroa, mas não quer a luta, não quer, né? Ele não quer passar por dificuldades. Ele quer ter uma vida tranquila, né? Na comodidade. Ele não quer carregar a cruz, mas ele quer a coroa. Mas Deus não negocia dessa maneira. Deus é diferente. Outros querem a promessa sem passar pelo processo. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós não passarmos pelo processo. Nós não alcançaremos a promessa. Isso é Bíblia, né? Uns querem vitória, mas sem o sacrifício. Tudo de mão beijada, facilidade. Não, eu não vou para a igreja que eu estou cansado. Não vai dar para mim. Tem uns que, quando chega depois do almoço, ele fica doido para ver uma nuvem lá em cima para falar, vai chover, pastor, não vai dar para ir. Tem uns que já falam antes, né?
Já fala antes. Fala assim, não vai dar para ir porque acho que vai chover, hein, pastor? Né? Mas o reino de Deus não funciona dessa maneira. Não adianta nós queremos negociar essas coisas com Deus. Deus não se adequa à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de viver. É nós que temos que nos adequar com a sua palavra. Né? Em Lucas 14, 28. Quem pode ler para nós aí, por favor? Lucas 14, versículo 28. Que nós precisamos calcular as coisas, para não fazermos de qualquer maneira. Precisamos planejar, ter planejamento, para ver se realmente vale a pena. Aí, ó. Você tem que planejar, você tem que ver se o dinheiro que você tem, você vai conseguir começar e terminar. Tem muita obra que você veja começado, até bem começado, bem feitinho, mas não termina. Falta de planejar. E a nossa vida é dessa maneira também. Né? A nossa vida é dessa maneira. Vale a pena seguir a Deus de verdade? Essas são as contas que nós temos que fazer. Será que vale a pena nós abrir mão de certos prazeres do mundo, certos prazeres que a vida nos oferece? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Será que vale a pena nós abrir mão de certas amizades? Não, se eu seguindo a Deus agora, eu não vou poder mais frequentar tais lugares. Certas amizades já não é conveniente, porque Deus não aprova, né? Será que vale a pena ser fiel a Deus, mesmo quando estamos sozinhos lá no trabalho, em algum outro lugar? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Nós temos que pensar nisso. Será que vale a pena? E eu diria para você que a resposta é sim. 1000 vezes sim. Vale muito a pena. Porque o preço da fidelidade é temporário. O que nós vamos pagar por ser fiel a Deus, o preço que nós vamos pagar por não frequentar ambientes inadequados para um cristão, o preço que nós vamos pagar por ser fiel lá no nosso trabalho, com os nossos irmãos, é temporário. Esse preço é temporário, né? Mas a recompensa, ela é eterna. Por isso que vale a pena, por isso que a resposta é sim, 1000 vezes sim. Porque o preço que nós pagamos aqui nessa terra é muito pouquinho. É só um tempo. Mas o que nós vamos colher é para a vida inteira. É a vida eterna, é junto com Cristo. Por isso que vale a pena. Graças a Deus por isso. Porque nós lemos lá em Romanos 8,18, vai falar assim: porque para mim tenho por certo, eu anotei esse versículo aqui, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí, Paulo falando. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, vale muito a pena. Porque às vezes a pessoa fala: puxa vida, eu estou na igreja, mas eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu gostava de fazer isso quando eu estava no mundo, agora eu não posso mais. Mas vale a pena. Pode ter certeza que vale a pena. Porque depois é vida eterna. Esaú, por uma decisão mal tomada, pagou um preço alto.
Sansão, cada um deles. A Bíblia é recheada de exemplos de pessoas que precipitaram e pagaram um preço alto e que sirve de exemplo para nós. Então vale a pena? Lógico que vale a pena, com certeza, né? Eu quero aqui contar uma história, mas eu preciso contar uma história. Tinha um cidadão, ele tinha um relógio quebrado. Ele chegou no... Mas aí tinha um senhor por nome de Antonieri. Ele tinha uma oficina que restaurava peças antigas. Ele era um restaurador. E o camarada chegou com esse relógio quebrado lá e falou para ele: quanto o senhor me paga nesse relógio? Quanto o senhor me paga por isso aqui? Até com certo desdém daquilo, né? Porque estava quebrado, sujo, enferrujado. O camarada pegou o relógio, olhou de um lado, olhou do outro, virou, abriu a tampinha do relógio, deu uma olhada lá dentro, muita cautela, analisando bem a situação daquele relógio, e falou para ele: olha, esse relógio ele vale muito. Ele é muito valioso, esse relógio. Não, mas ele está quebrado, ele está enferrujado, ele está sujo. Não, você está vendo que ele está quebrado, que ele está sujo. Mas você não viu quem fez esse relógio, de onde que ele veio. Você só está vendo o que é aparente do relógio. Mas quanto o senhor me dá nesse relógio então? Um relógio quebrado não vai valer muito, mas quanto o senhor me dá nesse relógio então? O camarada falou assim: eu te dou toda a minha conta bancária, ainda dou minha oficina para você nesse relógio. O cara nem acreditou, falou: não, o senhor não deve estar falando sério, porque é um relógio quebrado, está todo enferrujado, não funciona. Mas por fim aceitou o negócio. Ele foi para casa e pensando: eu fiz o maior negócio da minha vida. Deu um relógio quebrado, ganhei uma oficina e muito dinheiro. E Antonieri pegou aquele relógio, levou para a casa dele, fez uma limpeza, tirou o ferrugem, as peças que estavam quebradas foi dando jeito de trocar. Passou um dia, passou dois, passou uma semana, passou um mês. Aquilo estava muito difícil. Tinha hora que ele sentia vontade de parar, de desistir. Mas ele não desistiu. Ele continuou mexendo no relógio. Até que um dia o relógio funcionou perfeitamente. Ele restaurou o relógio. Aí quando chegou um dia marcado, que os avaliadores foram lá para ver o relógio, e ele perguntou para eles: quanto que vale esse relógio? Os avaliadores olhou para ele e falou: esse relógio não tem preço. Esse relógio é único. O camarada só fez um dele. Então esse relógio não tem preço. Ele deu um sorriso porque ele sabia que aquele relógio não tinha preço. Ele podia chutar o preço que ele quisesse no relógio, porque o relógio era muito valioso. E assim é Deus conosco, né? E assim é Deus conosco. Ele olhou para mim, olhou para você e falou: puxa vida, isso vale muito. Isso vale muito. Quando muitos não dão nada por você, quando muitos não dão nada por nós, e às vezes nós mesmos não damos nada por nós. O próprio dono do relógio já não está. Já falou assim: isso aí, quanto dá por isso aí? Um certo desdém. E às vezes nós mesmos não damos valor em nós,
Mas Deus não vê o que é aparente, Ele vê o que é lá dentro. Ele faz como o Antonieri. Ele não olhou ali por fora os ferrugem, os quebrados do relógio, ele analisou por dentro. E Deus pega os seus filhos e ele analisa por dentro, ele analisa a sua alma, o seu espírito. Glória a Deus. Por isso que o cara pagou, o Antonieri pagou caro naquele relógio, e Deus fez a mesma coisa por mim e por você, e pagou um preço altíssimo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Quem pode ler aí, por favor? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Ponto de dar o seu filho, derramar o seu sangue. Por isso nós chegamos à conclusão que nós valemos muito. Agora nós sabemos que nós valemos esse tanto todo esse valor, que Deus derramou seu próprio sangue por mim e por você. Se nós sabemos disso tudo, será que estamos vivendo de acordo com esse valor que nós temos? De acordo com o valor que foi pago? Né? Essa é a pergunta. Como nós temos vivido? Né? Como alguém que custou o próprio sangue do nosso Deus. E muitas vezes nós queremos viver de qualquer maneira, né? Às vezes nós tratamos o nosso corpo de qualquer maneira, enchemos o nosso corpo de refrigerantes, falando para mim mesmo, refrigerante, açúcar, né? Tem gente que gosta muito de doce. Nós tratamos esse corpo de qualquer maneira e é uma obra-prima. Quem fez a minha, fez a você, não é qualquer um. O artífice é um dos melhores não é o melhor. Ele fez uma obra-prima, eu e você. E nós muitas vezes tratamos isso de qualquer maneira. Nosso corpo é valioso. Primeiro puxão de orelha é para mim, viu, irmãos? É para mim mesmo. Eu preciso cuidar melhor do meu corpo, né? E o nosso corpo realmente, você viu que é interessante. O relógio, o camarada que fez o relógio, ele só fez um. Mas Deus fez muitos. Mas cada um tem uma digital diferente um do outro. Você vê como é que é? Será que o nosso Deus é maravilhoso? Será que Ele é poderoso? Ele fez cada um com uma digital diferente. Então nós somos o único. Eu sou único, você é único. Você é único. Agora o pior de tudo, do descaso que nós fazemos, não é nem com o nosso corpo. Ele vale muito, na verdade. Vale mesmo. Mas com a nossa alma. Né? Porque esse corpo, ele é valioso. Mas o que vale, segundo a Bíblia, o que vale mais que o mundo inteiro é a nossa alma. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Como nós estamos cuidando da nossa alma? Né? Será que estamos obedecendo a nossa alma? Porque ela clama, nossa alma clama. E quando ela deixa de clamar, porque nós estamos num estado avançado, assim, sem compromisso com Deus. Quando a alma já não consegue mais clamar. Mas quando nós fazemos algo que contraria a palavra de Deus, a nossa alma cobra. Ela fala, isso não está certo. Ou então se nós vamos num ambiente que não é propício para um cristão, e aquilo vem assim e fala, poxa vida, acho que não estou no lugar correto.
A nossa alma está clamando. Porque ela sabe que o seu corpo, se o seu corpo for para o inferno, ela também vai. Olha que interessante. A carne e o sangue não herdam o céu, mas ele é instrumento para que a nossa alma herde. Né? Nós temos que usar isso. Nós temos que usar o material, o natural, para que o nosso lado espiritual alcance vida eterna. Por isso nós precisamos cuidar bem do corpo, saber onde que esse corpo vai, as nossas amizades, né? Saber se nós estamos fazendo algo que agrada a Deus. Por isso que a Bíblia fala, né? Corpo, alma e espírito. É os três. Então nós temos que cuidar do corpo, mas muito mais da alma. Porque às vezes o corpo já está apodrecendo numa enfermidade. Mas a alma ela tem que estar purificada. A alma tem que estar limpa. Né? E muitas vezes esse corpo, que é uma matéria corruptível, ele quer levar a alma junto. Então há aquela guerra constante. Eu falo que a nossa mente é o maior campo de batalha, né? Na nossa mente. Onde se trava as maiores batalhas é na nossa mente. É um campo de batalha. Agora, o que que vence? Quem que vai vencer? É você que vai definir quem é o vencedor. Né? Você vai deixar a carne vencer? Ou o seu espírito vencer? Por isso nós temos que estar em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. E o afastamento disso, afastamento, não falo nem, quero nem citar afastamento da igreja, mas afastamento, quando uma pessoa se afasta de Deus, é aos poucos. Vai tão devagarinho assim, quando você pensar que não, você já está longe. E para você voltar, dá trabalho. Eu já passei por isso. Eu sei o quanto é difícil e muitos estão passando. Nós sabemos a dificuldade que é retornar. Fazer esse caminho de volta. Mas na sua grande maioria é o corpo querendo arrastar a alma para o abismo. E a alma muitas vezes clama. Né? Ela sabe que não está certo, que as coisas não estão de acordo. Mas muitas vezes nós fazemos vista grossa, tampamos os ouvidos para o gemido da alma, para o clamor da nossa alma. Porque a alma quer ir para o céu. A alma quer viver a eternidade com o nosso Deus. Mas essa matéria nossa que pertence a esse mundo, ele não está muito preocupado com isso não. Por isso que a luta é constante e por isso que as dificuldades são grandes. E é por isso que nós temos que fazer esse planejamento, esse versículo que o pastor José Almeida leu. Nós temos que planejar essa obra, desde a base até o término da obra. Porque não adianta nada você começar bem e depois não terminar. Mas se nós começarmos uma vida com Deus, lendo a palavra, orando, vivendo a palavra, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. E hoje nós aprendemos o tanto que nós valemos. Agora é interessante essa questão de valor. Eu estava pensando. Eu vendi um telefone para um camarada esses dias. Pastor Luiz. Eu vendi um telefone para ele. Eu vou até falar o valor, porque se ele quiser vender para você, gente, ele pagou R$500, tá? Se ele pedir mais... Mas ele pagou. Mas sabe por que ele pagou 500? Vou falar um segredo para vocês. Hã? Não, porque ele sabe que o telefone vale mais. Ué. Quando você compra algo por 1.000, ou você quer muito aquilo, né? Ou aquilo vale muito mais. Por isso que você vai pagar 1.000. Você vai comprar um negócio por 5.000?
Se você comprar algo por 5.000, é porque você sabe que aquilo vale mais, é por isso que você vai dar 5.000 aquilo. Ou você deseja muito aquilo, né? Então o que eu quero dizer com isso? Se você compra algo, porque aquilo vale mais. Então se Deus comprou a mim e a você com o seu sangue, é porque você vale mais. Você vale mais do que aquilo. Ele deu o seu sangue. Algo que aparentemente não tinha nada de interessante, nem era interessante aos olhos naturais. Mas Deus viu muito mais do que nós conseguimos ver. Ele vê nós por dentro, Ele sabe o nosso valor real. Se Ele deu o seu sangue é porque você vale até mais do que o sangue dele. É por isso que Ele deu o seu sangue. Por isso que quando nós compramos algo, é porque aquilo vale mais. Ou então o nosso desejo é muito grande de possuir. Por isso temos que valorizar essa compra que Deus fez, né? Não vamos tratar isso com desdém, que eu não valho nada, que eu sou isso, eu sou aquilo. Não, aqui não vale nada é o diabo, tá? Que não vale nada é o diabo. Mas você vale muito, e eu valho muito, né? Nós valemos muito para Deus. Mesmo que o mundo trate-nos como obras sem valor. Mas nós sabemos, como diz o apóstolo Paulo, nós sabemos em quem temos crido. Nós reconhecemos nosso valor pelo preço que foi pago lá no Calvário, né? Então não brinque de ser crente, tá? Reconheça que o preço foi alto e que você vale muito. Por isso que Ele deu a sua própria vida, derramou seu sangue por mim e por você. Amém? Deus abençoe a todos. Era isso que Deus colocou no meu coração. Que Deus venha vivificar essa palavra em cada um dos nossos corações e que possamos colocar em prática, né? Em nome de Jesus. Lembre-se, você vale muito, seu irmão vale muito. Não critique seu irmão, ele vale muito. Ele vale muito. Você está vendo só a casca por fora, Deus vê por dentro. Não critique, né? Não critique seu irmão. Se não tem algo bom para falar dele, não fala o mal. E se ele tem um problema que você poderia até tem razão de falar o mal, você não precisa falar, porque ele já tem o suficiente contra ele. Não precisa de nós que estamos apontando o Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Domingo é ceia, né? E o pastor Rony Clay estava falando para mim sobre o aniversário do pastor da Correia. Ele marcou no calendário lá que era irmão, dia. você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata, da Correia e nós aqui. do mundo inteiro. Deus possa estar abençoando a todo mundo por pé. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Querido Deus, Irmão, o valor de uma eu te louvo por tudo, Senhor. Obrigado por esse momento que passamos na tua casa, Senhor, tua palavra querida. O que falamos, Senhor meu Deus, que possamos colocar em prática, Senhor. Que possamos valorizar o que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, querido, em nome de Jesus, abençoa toda esta igreja, Senhor. Cada um dos teus filhos, Senhor, aqueles que não puderam vir nesta noite, Senhor. O Senhor possa abençoá-los da mesma maneira, Senhor. Tu és socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. Por isso, Senhor, eu entrego cada um, Senhor, nas tuas mãos. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Deus Cristo. Com fardo pesado de